Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos consertar frases. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like se você gosta de vídeos assim, se esses vídeos de fato te ajudam. A ideia aqui não é só ser uma brincadeira, uma grande brincadeira. Também é divertido, é tipo um joguinho. Mas ele tem que de fato estar te ajudando em alguma coisa esse vídeo, tá? Então deixa um like se você gosta, se ele te ajuda. E se inscreve aqui no canal para mais conteúdo de inglês. Eu já fiz esse vídeo algumas vezes aqui no canal. Pode ser que tenham frases repetidas, mas eu vejo que esses erros são muito frequentes. Então acho legal trazer alguns de volta, mas a maioria deles aqui são novos. Então, vou falar aqui a frase pra você da maneira errada e você tem que consertar ela. Então, já pega um caderninho. Sim, um caderno. Nada de anotar no celular. Pega um caderno, anota. Eu quero que você reescreva todas as frases que eu vou falar aqui. E aí, se for preciso, pausa o vídeo, né? Pra você ter tempo de pensar, reescrever o que tá errado nessa frase. E aí, depois eu vou te falar a resposta e você bota no seu caderno se tá certo. Se tiver errado, você vai lá e coloca a frase certa. Beleza? Muito obrigado. Muito graças. Primeira frase. Pay attention to me. Pay attention to me. Preste atenção em mim. Qual é o erro dessa frase? O correto é pay attention to me. Pay attention to me. Porque no português, como é preste atenção em mim, a gente quer botar in me ou on me, talvez. Mas no inglês funciona com to me. Cíntia, por quê? Porque é assim. Imagina também eles pensando, por que é preste atenção em mim? Deveria ser para mim, por mim, né? Então é uma questão de tradução que às vezes não funciona. Então, pay attention to me. Pay attention to me. I'm inconsolable. Próxima, número 2. Marley is obsessed for bananas. Então, Marley é obcecado por bananas. Como que eu conserto essa frase? Cuidado que pode ter pegadinha. Às vezes eu faço uma pegadinha no vídeo, às vezes a frase tá certa. Só deixando no ar aí, vai. A frase está errada, talvez eu tenha te enganado, né? Mas fica esperto ainda que pode aparecer uma pegadinha. Marley is obsessed with bananas. Pois é with. Porque a gente tende a botar, né, do português para o inglês. Marley é obcecado por bananas, for bananas. But no. Marley is obsessed with bananas. And everyone in it is obsessed with me. Depende do tempo. Se a gente vai sair ou não, depende do tempo. Se vai chover, se não vai chover. It depends of the weather. It depends of the weather. Depende do tempo. E aí? It depends on the weather. On the weather. Sim, depende do tempo. On the weather. Se você for entrar numa pira, numa loucura de querer brigar com o inglês e não aceitar e tentar achar uma explicação lógica para ser on e não of, tá? Você vai ficar perdendo tempo com isso. Não fica tentando se perguntar por quê. Eu sempre gosto de fazer essa reflexão. Pense o contrário. Pense uma pessoa que fala inglês como língua nativa e tá aprendendo português. Não faz sentido na cabeça dela, porque se ela aprendeu que of é de e on é alguma coisa como em, né, no, na, ela vai querer fazer a tradução e ela vai para depende no tempo. E ela vai ver que não é assim, depende do tempo. Ah, que esse português não tem explicação nenhuma. Ele pensa do mesmo jeito que a gente pensa, entende? Isso para qualquer língua. Por isso que não brigue com o inglês. Aceite. What depends on the favor? She gave me a good advice. Então ela me deu um bom conselho. E aí, errado ou certo? Errada. Advice é um substantivo incontável, então você não pode falar a good advice. Você tem que falar some. So she gave me some good advice. Ela me deu um bom conselho. My father gave me some advice. Eu não vi Greg. I didn't saw Greg. I didn't saw Greg. E aí? Errada. I didn't see Greg. I didn't see. Por que você não vai colocar o verbo no passado? Porque nós já temos o verbo auxiliar no passado. Então entenda, ou você tem o verbo principal no passado, ou você tem um verbo que está ajudando aquela frase a ficar no passado. Por isso que ele é chamado de verbo auxiliar. Ele está auxiliando a sua frase. Então se ele já chegou ali, ele já falou, tá tudo em ordem, já tá no passado, pode descansar, não precisa passar pro sol. Fica aí quietinho na sua. É tipo isso. Então, I didn't see Greg. Eu não vi o Greg. I didn't see. Próxima! Estou me apaixonando por você. I'm falling in love for you. I'm falling in love for you. E aí?
Errada, inclusive quase que eu falei da maneira certa já, porque é o costume, né? I'm falling in love with you. Então não é for you, tá? É with you. A não ser que você tenha a expressão I'm falling for you. Aí sim, tá? Mas se você tiver o in love na frase, aí tem que botar with. Mas é a mesma coisa, I'm falling for you, eu tô me apaixonando por você, ou I'm falling in love with you. I think I'm falling in love with you. Eu, né, como ali o meu almoço, eu almoço às 11 da manhã, por volta das 11 da manhã. I have a lunch around 11 a.m. E aí, certo ou errado? Errado! I have lunch around 11 a.m. Não é I have a lunch. E eu peguei esse erro principalmente de muitos alunos básicos meus, que eu percebi que isso é um padrão. It's a pattern, é um padrão. É sempre quando eles vão criar as primeiras frases e a gente começa também ali muito por rotina, né? Aprender a falar, eu acordo tal hora, eu saio tal hora, eu tomo café da manhã tal hora. E aí muitos alunos falam I have a breakfast, I have a lunch, I have a dinner. E eu fiquei, gente, estranho, né? Que é sempre os mesmos erros. Falei, então isso com certeza tá acontecendo por aí com muito mais gente. Então, vou botar nesse vídeo. I have lunch, I have breakfast, I have dinner. Esquece esse up, tá? I have lunch plans with Vincent. Próxima. Eu não conheço ninguém em Nova York. Eu não conheço ninguém em Nova York. I don't know no one in New York. Certo ou errado? Essa frase está incorreta gramaticalmente falando. Vou explicar. A frase correta é I don't know anyone in New York. I don't know anyone in New York. Ou você poderia dizer com outras palavras I know no one in New York. Por quê? Você não pode botar dois indicativos de negativa numa mesma frase no inglês. Então, eu não conheço ninguém quer dizer que você conhece alguém. Entende? Aquela loucura, sabe? Então, você vai falar I don't know anyone or I know no one. Cíntia, e se eu falar, por que você falou gramaticalmente falando? Porque você vai ver por aí muitas pessoas falando I don't know no one em New York. Nativos, pessoas na rua conversando, só que é o que a gente chama do inglês da rua, o inglês falado. Você pode falar isso, tá tudo bem, assim como a gente fala, eu sempre dou o mesmo exemplo. A gente fala, eu vou no cinema, que é uma maneira incorreta gramaticalmente falando, a gente tem que falar, eu vou ao cinema, porém você vai ver todo mundo na rua falando isso, e se você falar que você vai ao cinema, então vão falar assim, nossa, você fala engraçado, né? Ao cinema. Mas vai escrever. E quer falar gramaticalmente correto, você precisa usar ou a negativa no verbo ou a negativa no no one, né? Ou o contrário. I don't know anyone up there. Próxima. Eu sou bom em cozinhar. I'm good in cooking. I'm good in cooking. Errado. I'm good at cooking. I'm good at cooking. Então eu sou bom em cozinhar. You're good at your job. I'm good at mine. Próxima. E vale R$1 milhão. Aí é ela. Have you ever been in Thailand? Have you ever been in Thailand? Já esteve na Tailândia? E aí? Eu nunca estive, mas eu quero estar. Errado! Have you ever been to Thailand? Have you ever been to Thailand? Você já esteve na Tailândia? Você já foi? Porque em português não é você já esteve. Você já foi pra Tailândia? Have you ever been to Thailand? No, I haven't. Or no, I have never been to Thailand. Então, gente, não é a preposição in, que também é uma frase clássica que muita gente erra, porque a gente usa essa frase com muita frequência, né? Eu já estive em tal lugar, eu nunca fui em tal lugar. Sempre vai usar to. Inclusive, grava essa frase, sabe? Grava ela como, tipo assim, como um bolo só. Já estive em tal lugar. I have been to. Aí você bota o nome do lugar. I have been to Rio, I have been to New York, I have been to London, I have been to Canada, I have been to Toronto, I have been. Nunca fui nesse lugar. I have never been to. Só bota never. I have never been to Australia. I have never been to Thailand. I have never been to China. Então, I have been to, I have never been to. Grava. E você quer perguntar, have you ever been to? E o nome do lugar. Você não precisa nem saber o que é cada palavra. Grava o bolo. Grava aqui, ó. Have you ever been to? I have never been to. I have been to. Pronto. O seu cérebro vai estar acostumado com um bloco de palavras que tem um resultado, que tem um significado. Então você não vai querer mais traduzir. É assim que a gente começa a pensar em inglês, tá? Então pensa em blocos. Have you ever been to Vegas? Então me conta aqui quantas você acertou, porque você, né, foi lá, fez bonitinho, igual que eu recomendei pra você, de fazer no caderno. Então me conta aqui nos comentários agora quantas você acertou,
quais você errou, pra eu perceber aqui em que vocês estão errando muito ainda pra trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? Então, não esquece do like, se inscrever no canal e vejo vocês no próximo vídeo.